Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, eu sou o Thiago Low, pode me chamar de Chá, e eu vou dar continuidade ao meu vídeo anterior, que eu não sei se tu viu, foi o meu primeiro vídeo aqui do canal, esse vai ser o segundo na sequência, e vamos seguir com o próximo passo, que eu abordei no vídeo anterior. No primeiro vídeo, eu te expliquei o que era cada elemento de Genshin Impact, que no total são os 7, que você usa para combater os monstros e etc. Lá você vai ver o vídeo caso queira assistir, que vai estar aqui no card acima. Então, vamos começar com o básico. As reações elementais que você vai usar no combate, tá? Querendo ou não, você vai precisar usar, porque não adianta você ir lá e querer combater fogo com fogo, ou água com água, por exemplo, não vai dar certo, né? Você não vai conseguir infligir dano algum no seu inimigo. Vamos começar assim, ó. Vamos eliminar os elementos os quais as reações não acontecem, que seria Dendro e Gelo. Os dois elementos não interagem entre si, não causam uma reação. E também o Gelo com o Anemo, que é outra reação que não existe dentro do jogo. Não interagem entre si, não causa uma reação elemental entre eles. Agora que você já sabe que o Gelo não interage com o Dendro e não interage com o Anemo, tem menos elementos que ele interage. Então o Gelo interage com o Gelo interage com o Cryo, interage com o Electro, interage com o Hydro e interage com o Pyro. E todas elas a reação vai ser similar. É a cristalização. Quando o elemento Gelo reage com qualquer um desses elementos que eu citei, dos quais ele é possível reagir, por exemplo, o Gelo, Electro, Hydro e Pyro, ele vai gerar a cristalização. Que é o que aqui? O que é a cristalização? A cristalização é o resultado da junção dos dois elementos. Beleza, isso aí você já estava cansado de saber, né? E o que causa visualmente, pelo menos, essa reação? É uma barreira, a pedra até, a mais influência da pedra até, causa uma barreira com o elemento o qual interagiu com o gelo. Por exemplo, se o gelo interagiu com o Cryo, que é o gelo, vai criar uma barreira de gelo em volta do seu personagem, um escudo. Se interagiu com o Electro, vai causar uma barreira de eletricidade em volta do seu personagem. Se interagiu com o Hydro, o mesmo vai acontecer, só que do elemento Hydro. Com o Pyro também, só que com o elemento Pyro. Basicamente, essa é a reação cristalização. 2000 anos depois. Agora, o elemento Cryo, que é o elemento gelo dentro do jogo. Vamos resumir as interações que existem dentro dele. Ele consegue interagir com o elemento Electro, com o elemento Hydro, com o elemento Pyro. Vamos começar com o elemento Hydro. Quando tu coloca gelo com água, eu não sei se parece óbvio, mas um inimigo congela. Ele deveria congelar só por interagir com o gelo, né? Mas, enfim. Se tu joga água em um personagem e logo em seguida joga o gelo nele, Hydro e depois o Cryo, ou vice-versa, tanto faz a ordem, tu vai gerar o congelamento. Teu inimigozinho lá, o monstrinho, vai ficar congelado por algum tempo. E esse é o famoso congelamento. E aproveitando aqui o congelamento, existe uma reação que tu vai desbloquear só através do congelamento. Tu precisa congelar para depois fazer a reação, chamada estilhaçar. Depois de congelado, o seu inimigo pode usar tanto o ataque normal, que seria o dano físico, quanto o gelo, que é a pedra. Vai dar a mesma reação. Quando tu coloca Cryo e depois o Pyro, ou vice-versa, em um inimigo, vai ter a reação fusão, que é, tipo, não tem explicação, é quente-frio, é aquele choque térmico que, cientificamente falando, é causado com essa mistura de temperaturas ou elementos diferentes. Agora, usando o Electro com o Cryo, que é o gelo, você vai ter a reação supercondução. Essa reação é bastante usada para quando você vai fazer dano físico no jogo, que essa aí parece que reduz a resistência deles e tal. É uma reaçãozinha bem interessante, dependendo de como você for usar. Alguns centímetros depois. Por agora, o elemento Electro. O elemento Electro reage com Hydro, Cryo, Pyro. Então vamos lá, vamos começar pelo Hydro. Que é uma das reações mais interessantes, por sinal. Quando tu mistura o Hydro com o Electro, ou vice-versa, tu terá a reação eletricamente carregada, que vai causar um dano contínuo de choque, por exemplo. É bem racional, mano. É só você usar a lógica da vida real que vai dar certo. Você vai lá com um olhado, vai encostar na tomada, você vai levar choque. Aí temos a reação sobrecarga, que é quando você coloca fogo com o Electro. Normalmente essa reação dá uma explosão, causando um dano, um sobredano acima do que se tu for dar, por exemplo. Vai dar um dano extra, tu vai dar dano elétrico no seu inimigo, dependendo do elemento que ele for também. Vai dar o dano elétrico e o dano pyro, e junto vai dar mais um dano. É uma reação bem interessante também. Segundo dia. Agora o elemento Anemo. Eu não tenho muito o que te dizer. Afinal, no começo eu expliquei que com o Dendro e com o Gelo ele não reage. Ele reage com os elementos que sobraram, que seria o Pyro, o Electro, o Hydro e o Cryo.
Com todos esses elementos, sempre que o anemo, tipo, você tem um elemento no monstro, você aplicou um desses elementos no monstro, usou o anemo, vai causar o redemoinho, que é a reação de vento com qualquer um desses elementos. E, por exemplo, botou Pyro, botou anemo, vai lá dar o redemoinho com Pyro e vai dar dano Pyro com o dano anemo junto. Com Electro a mesma coisa, com Hydro a mesma coisa, com Cry a mesma coisa. Tem personagens de controle de grupo que são muito versáteis na hora de combinar essas reações de redemoinho. Um deles seria o Kazuha, que eu gosto de usar bastante e é interessante, mano. Redemoinho é um elemento bem legal. Alguns momentos depois... Tem o elemento Pyro para explicar algumas reações que ainda não apareceram. E o Pyro, eu já expliquei para você do Electro com Pyro, então só falta o Hydro com Pyro. Com Cryo tem a vaporização. No caso, a água se torna vapor por conta da temperatura alta do fogo. E invertendo a ordem, qualquer um dos dois vai ter essa vaporização. Mas esse tem uma jogada interessante, que quando tu bota água no fogo, causa um dano. E quando tu coloca fogo na água, causa outro. Depois eu explico melhor isso. E é isso aí, mano. E por fim eu deixei o Dendro, que no caso do Dendro o negócio é um pouquinho mais complicado, que é o seguinte, ele tem algumas reações bem poderosas, vamos resumir, o Dendro não interage com o Cryo, não interage com o Anemo e não interage com o Geo. Então, tirando esses três, ele consegue interagir normalmente com o restante dos elementos, que seria o Hydro, o Pyro, o Electro, no caso são os únicos três que o Dendro reage. Ele consegue reagir normalmente com esses três. E quando o Dendro entra em reação com o Hydro, vamos começar por aí, a gente gera o florescimento, que no caso é a água na grama vai crescer, enfim. Na sequência tem o Pyro, quando tu joga Dendro e depois o Pyro vai gerar a reação de queimadura. Afinal é como se fosse uma floresta queimando, então é bem lógico, bem direto ao ponto. E por fim temos a intensificação, que seria a junção do Electro com o Dendro, que fortalece o efeito Electro, parece. Enfim, são essas três reações as mais básicas dentro do elemento Dendro. Depois ele tem umas mais complicadas, que é o seguinte, ambas as reações mais complicadas são só duas, tá? Bem basiquinho assim, básico também não, mas enfim. As duas vão envolver o Hydro, que vai ser o seguinte, você vai fazer o florescimento, vai colocar Dendro, vai colocar Hydro, tanto faz a ordem, vai colocar os dois no seu inimigo. Depois, a diferença é a seguinte, em uma você vai usar o Pyro, você vai colocar o Dendro, vai colocar o Hydro, e aí por cima vai colocar o Pyro. Vai causar uma reação, eu acho que é o super florescimento, mas enfim, vai dar lá a reação. Se tu usar o Pyro vai ser meio que uma explosão, bem interessante essa reação inclusive. Agora, você vai fazer o mesmo processo, vai usar o Dendro, vai usar o Hydro, e quando gerar a reação florescimento, você vai usar o Electro, vai causar uma reação bem interessante. Essa sim é uma que vale a pena ser testada. A do Pyro eu não sou muito chegado, nunca usei antes, mas é fortezinha também. Só que a com Electro é sinistra, cara. Eu já usei algumas vezes, é bem interessante. E eu acho que era isso. As reações em si no Genshin Impact se baseiam nisso. Eu vou explicar melhor o que cada uma delas faz, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, onde eu também vou explicar o que é a ressonância elemental e que benefício elas trazem, entre outros tópicos. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado e te espero no próximo passo.